Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Nessa aula a gente vai aprender sobre funções. As funções, assim como as procedures ou procedimentos armazenados, são pequenos programas que executam toda vez que a gente aciona o mecanismo de execução dos mesmos. O que muda de uma função para uma história de procedure são que as funções elas possuem algumas limitações e elas sempre retornam um valor. Então, quando a gente desenvolve uma história de procedure, ela pode ou não retornar algum valor. Quando a gente está trabalhando com funções, obrigatoriamente ela sempre vai retornar alguma coisa. Então vamos detalhar aqui o funcionamento de uma função no MySQL. Então vamos lá. Primeira coisa interessante que a gente tem aqui, ó, o parâmetro, aqui é o procedimento de criação da função. Até aqui nada de novo, assim como as procedures é necessário ter o nome e caso essa função receba algum tipo de parâmetro, a gente menciona aqui o parâmetro e o tipo de parâmetro, né? O tipo do dado que esse parâmetro vai utilizar. Agora, a segunda coisa importante que a gente tem a ver aqui, ó, é sempre o retorno da procedure, aliás, da function. Deixa eu apagar aqui, né, para ficar mais fácil para gente, aí a gente anota só aquilo que a gente vai estudar. Então aqui, ó, a gente sempre tem que ter um retorno para uma função. Então, no caso, a gente tem que também definir aqui qual é o tipo de dado que vai ser retornado através de nossa função. Neste caso dessa função que a gente está desenvolvendo aqui, o retorno dela vai ser um caractere. Então aqui a gente, se for fazer alguma conta, o retorno vai retornar um tipo numérico. Se for fazer alguma operação com datas, o returns aqui ele vai ser um tipo de data. Então a grafia, a forma de escrever correta quando a gente está tratando com esse tipo de situação é returns e o tipo de caractere, o tipo de resultado que a gente vai querer retornar para o usuário. Agora, outra coisa importante, o tipo da função. Existem dois tipos importantes aí quando a gente está tratando de funções. Tem as funções determinísticas e as funções não determinísticas. Eu vou fazer uma explicação usando essa parte de baixo aqui, ó. Então não se assuste. A função que a gente vai estudar é essa parte aqui. E aqui eu fiz um pequeno modelinho aqui para a gente poder estudar o que são funções determinísticas e o que são funções não determinísticas. Isso é muito importante para a gente entender o escopo de funções. Então vamos lá, vamos apagar aqui. Pessoal, o que é uma função determinística? A definição é, uma função determinística, ela sempre retorna o mesmo resultado quando os mesmos parâmetros são fornecidos para a mesma. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o monthName, que é uma função que a gente estudou ali nas funções de data, né? Se a gente lembrar o que o monthName faz, ele retorna o nome do mês de um campo, de uma coluna do tipo data, ok? Então a gente está selecionando aqui uma coluna do tipo data, só que a gente está passando aqui, ó, um filtro para ele trazer apenas um registro para a gente. Então a gente está filtrando onde o first name da tabela employee é o Guy e o last name é Gilbert. Então, onde for esse conjunto de parâmetros aqui, toda vez que a gente executar, a função vai retornar a mesma coisa. Vamos fazer um teste? Vamos apagar aqui, vamos executar. Olha lá, voltou em novembro. Deixa eu abaixar aqui, né, para a gente poder ver o select aqui que a gente está executando. Então aqui, vou executar de novo. Olha lá, vai voltar novembro. Se eu executar de novo, ele vai voltar novembro. Vou executar de novo, ele vai voltar novembro. Então, essa é uma característica importante de uma função determinística, ou seja, baseado os parâmetros na mesma situação, ela volta sempre o mesmo resultado.
Agora, o que é uma função não determinística? Vamos olhar aqui, ó. Uma função não determinística, a definição dela é a seguinte: é uma função que, mesmo passando o mesmo conjunto de parâmetros, ela não volta sempre o mesmo resultado. Como exemplo, o que a gente vai utilizar aqui? Ó? Vai utilizar a função null, que a gente já viu também quando trabalhou lá com datas. O que a função null faz para a gente? Ela retorna a data e hora do momento que a gente vai executar. Então repare, mas eu peço para vocês o seguinte: repare nos segundos. Quando a gente executa aqui o null, ó, select null, vamos executar. Repare aqui, ó, ele trouxe uma hora para a gente, ó, data e hora, 24/1/23, 22, 36 e 47 segundos. Se eu executar de novo, perceba que ele já mudou, agora está em 59. Se eu executar de novo, já mudou, agora 22 e 37 e 5 segundos. Vou executar de novo. Mudou, 22, 37 e 12 segundos. Então perceba, cada vez que eu executo, mesmo com quantidade, mesmo se essa execução for com os mesmos parâmetros, no caso eu não estou passando parâmetro nenhum, ela sempre vai retornar um resultado diferente. Então essa é a definição de uma função determinística. Pronto, uma vez dito isso, o que eu quis dizer com esse pequeno trecho que a gente estudou aqui. Quando a gente define uma função, quando a gente vai criar a nossa função, deixa eu até abaixar aqui, para a gente não fazer confusão. Quando a gente vai criar a nossa função, a gente precisa informar... Opa, deixa eu fechar aqui. A gente precisa informar se uma função ela vai ser determinística ou não. Nesse caso aqui, eu estou falando que ele é uma função determinística. E o que a função determinística faz? Baseado o mesmo conjunto de parâmetros, ela volta sempre o mesmo resultado, ok? Então vamos lá, vamos entender o que a nossa função aqui faz. Deixa eu pegar aqui, já voltamos, já falamos que ela retorna um caractere, certo? Retorna o tipo de dado caractere, melhor dizendo assim. E o que ela faz? Ela concatena. A gente já viu a função de concatena lá nas funções de string. Então ela concatena as palavras que eu vou colocar aqui. E o S, vamos circular o S aqui. O que é o S? O S é o parâmetro que eu estou digitando aqui. Ó. Então aquilo que eu digitar aqui, ele vai jogar aqui nesse lugar do S. E o importante também aqui é que eu tenho que usar a palavra return. Por quê? Porque obrigatoriamente uma função sempre retorna alguma coisa, ok? Então a minha função termina aqui. Toda vez que eu executar, ele vai retornar essa concatenação, um olá, o S, o nome que eu passar, e perguntando como a pessoa vai. Uma função bem simples para a gente entender o funcionamento, ok? Então vamos fechar aqui e vamos criar a nossa função. Sempre utilizando, lembrando de utilizar aqui o banco de dados. Executamos a nossa função, vamos ver se ela criou aqui a função. Agora, outra diferença sobre que a gente tem sobre procedures. Quando a gente tinha uma procedure, como que a gente executava? Lembra-se, a gente digitava assim, ó, call, certo? E o nome da procedure. Se tivesse algum parâmetro ou não, a gente passava aqui, mas a gente executava uma procedure assim. Uma função a gente executa ela através do select. E como que a gente faz? Select, o nome da função e o parâmetro dela. No caso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem uma função chamada hello, que é a função que eu criei aqui, ó, hello. E o que a função hello espera? Ela espera um caractere do tipo string. Caractere não, espera um parâmetro do tipo caractere, do tipo string. Então o que a gente tem que fazer aqui? Passar esse parâmetro para ela. No caso, eu estou passando o meu nome aqui. E quando a gente executa, olha lá o que ele faz. Olha, ele concatenou uma função bem simples, para a gente entender o funcionamento. Ele concatenou a frase que a gente pediu aqui. Ó. Olá, aí ele trocou o S pelo parâmetro que eu passei aqui. Ok, pessoal? Então essa aqui foi uma primeira aula de função para a gente ter contato com ela. Foi importante porque a gente entendeu o que é uma função determinística e uma função não determinística. Aguardo você na nossa próxima aula. A gente vai explanar um pouquinho mais sobre as funções
com sonhos. Então, vejo você mais tarde. Até mais.